Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Vamos dar continuidade aqui a esse estudo sobre a oração e a obra de Deus. Que Deus abençoe todos os amigos que estão inscritos nesse canal, você e sua família, e você que está assistindo pela primeira vez. Eu gostaria que você voltasse desde lá do início desse estudo, dessa série de vídeos, para poder você entender sobre a oração, tá bom? Porque agora nós estamos esmiuçando a oração e a obra de Deus. Então nós tivemos o vídeo Oração e a Obra de Deus, subtítulo, né? O subtítulo. Nós tivemos a oração e a obra de Deus 2, e agora nós vamos fazer o vídeo A Oração e a Obra de Deus 3. Nós estamos esmiuçando sobre a oração e a obra de Deus, porque você ora e Deus realiza a obra, sendo que você já está orando uma coisa que Deus já colocou no seu pensamento, para poder você orar e para que Deus venha trabalhar. E assim a oração e a obra de Deus. Amigos, você pode convidar sua família, seus amigos, seus vizinhos, seus colegas para se inscreverem no canal e participar de todo esse projeto, esse trabalho que a gente tem trazido aqui para dentro do canal É Tempo de Oração, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar com a nossa pesquisa aqui. Ele está disposto a operar, mas primeiro deseja obter um povo que trabalhe com ele. Sempre que o povo começa a trabalhar com ele, ele imediatamente age. Em todas as obras espirituais, o Senhor está sempre esperando uma expressão do desejo dos seus filhos. Se determinada coisa será feita ou não, dependerá da oração dos seus filhos. Nós, portanto, devemos declarar nossa cooperação com Ele. Deus espera para abençoar-nos. E a pergunta é: oraremos? Oraremos? Os que não conhecem a Deus podem extorquir dessa forma. Se Deus deseja fazer algo, por que Ele simplesmente não faz? Por que Deus deseja que os homens orem? Não sabe Ele tudo? Tanta oração não incomodará a Deus? Tenhamos em mente, entretanto, que nós, seres humanos, temos o livre-arbítrio. Da mesma forma que o Senhor não pode negar sua própria vontade, Ele também não pode forçar-nos. Ele espera que apresentamos sua vontade em oração. Ainda assim, não quer Ele que sua vontade seja feita na terra como no céu? Então, por que não vai em frente e a realiza? Por que o Senhor pede que seus discípulos orem? Pai nosso que estais nos céus, faça-se a tua vontade, assim como na terra como no céu. Se Ele deseja que seu reino venha, por que não vem automaticamente? Por que devem os discípulos orar? Venha o teu reino. Por quê? Porque se indubitavelmente Deus deseja que seu nome seja santificado por nós, Ele não o faz sozinho, em vez de exigir que seus discípulos orem, santificado seja o teu nome? A razão de tudo isso não é outra senão o fato de que Deus não deseja fazer nada independentemente, porque escolheu ter a cooperação dos homens. Ele tem o poder. Precisa que nossas orações coloquem os trilhos para que o trem de sua vontade possa correr. Quanto mais trilhos colocarmos, tanto mais abundantes serão as obras de Deus. Nossas orações, portanto, devem servir o propósito de lançar uma enorme rede espiritual de linhas. Quanto mais, melhor. Quanto mais linha, mais trem, a obra de Deus, a vontade de Deus. Quanto mais orações, mais trilhos, né? E aí surge a pergunta: como devemos colocar trilhos para a vontade de Deus? Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Efésios capítulo 6, versículo 18, que foi o versículo que eu li lá
no início, quando nós estamos explicando sobre a oração e a obra de Deus. A oração e a obra de Deus. Então nós lemos 3 versículos, que foi Ezequiel 36, que foi Isaías 62 e também Efésios capítulo 6. Nossa oração deve se espalhar em muitas direções. Devemos orar constantemente. Faça orações específicas e também gerais. Muitas de nossas orações são por demais difusas. Há buracos em demasia pelos quais Satanás tem a oportunidade de penetrar. Nossas orações, fossem bem feitas e bem guardadas, ele não poderia causar prejuízo. Quando, por exemplo, um irmão sai, um cristão sai, uma pessoa sai para pregar, devemos colocar trilhos para ele, a fim de que a vontade de Deus se realize por intermédio dele. Em outras palavras, antes de sair, temos que colocar trilho. O que é o colocar trilho? A oração, fazer oração. Não somente evangelizar, pregar, mas qualquer coisa que a gente for fazer, é necessário que a gente forme esses trilhos. Os trilhos são a oração. E a execução da vontade de Deus são os vagões. É a comitiva de vagão. Se proferirmos somente algumas palavras de oração não específica, pedimos ao Senhor que abençoe a esse que está saindo para pregar e que projeta a obra de Deus fazer e supra suas necessidades. Tal rede de oração, tal canal de oração é por demais difusa, quer dizer, tem buracos. Está falhando, está faltando alguma coisa, não foi uma oração específica. Se desejamos orar por uma pessoa em particular, devemos estender para ela uma rede compacta, de modo que Satanás não possa encontrar brecha alguma pela qual possa penetrar. Como então devemos orar? Enquanto alguém estiver se preocupando para partir, devemos orar por uma saúde, pela sua saúde, bagagem, pelo trem em que vai viajar, ou pelo avião, pelo o carro, o veículo, até mesmo pelo horário, pelo descanso e alimento em viagem, pelas pessoas com as quais encontrará o seu caminho. Aqui no sentido de quando sai alguém, um servo de Deus, numa missão de um outro país, de um outro estado, um outro município, um bairro, em algum lugar, e que sai com a missão de pregar a palavra, de evangelizar, e é importante, antes de o fazer, a oração. Devemos também orar por tudo que ele fizer depois de desembarcar, orar pelo lugar onde vai ficar, por seus vizinhos, até mesmo pelas coisas que ele vai ler. Também oremos por seu trabalho, pelo seu tempo, e levará aí também pelas outras coisas relacionadas com seu trabalho. Se orarmos por ele desta forma, será muito difícil Satanás encontrar uma brecha pelo qual para atacá-lo. A obra da oração é, portanto, um trabalho real. Os preguiçosos, tolos e descuidados não podem fazer tal obra. Entretanto, muitas vezes, quando oramos com fervor por uma determinada coisa, isso é feito. A outra lição que devemos aprender aqui é que Satanás é tão ardiloso que realmente é difícil passarmos na frente dele. Somos incapazes de orar por todos os detalhes e, portanto, somente podemos orar dessa forma: ó Senhor, possa teu precioso sangue responder a tudo que vier de Satanás. Compreendamos que o precioso sangue, que é o sacrifício de Jesus na cruz, que quando o seu sacrifício na cruz, e ele disse: tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome recebereis, é a resposta para todas as obras do inimigo. Tal oração é a melhor que pode ser oferecida contra ele, de modo que jamais ele passa através dessa rede para assaltar o seu povo, ele encontra brecha para entrar. Toda vez que orarmos, precisamos perceber 3 aspectos. Primeiro, precisamos ver a quem oramos. Segundo, devemos saber por quem oramos.
Terceiro, devemos compreender contra quem oramos. Muitas vezes lembramos somente dois aspectos da oração: os que se referem a Deus, quer dizer, a quem oramos, aos homens, por quem oramos, e assim deixamos de perceber o aspecto do inimigo. Na oração devemos não somente saber a quem oramos, mas também contra quem oramos. Devemos saber por quem oramos, mas também saber que há inimigo à espreita, pronto para atacar. Nossa oração é dirigida a Deus pelos homens contra Satanás. Se cuidarmos destes três aspectos, Deus certamente operará por nós. Todo aquele que verdadeiramente trabalha para o Senhor deve espalhar uma rede de oração para que ele possa trabalhar mediante essa pessoa. Não é que Deus não esteja disposto a trabalhar, ele simplesmente espera que o seu povo ore. Quando o Espírito Santo levá-lo a orar, ore. Se não orar, sufocar-se-á por dentro. Em outras palavras, você vai se sentir sufocado por dentro, como se alguma coisa tivesse ficado por fazer. No caso de alguém ainda não orar, vai se sentir até muito mais afadigado. Finalmente, se você não orar, de modo nenhum o espírito da oração e o fardo dela ficarão tão embotados que é como uma cobrança dentro da pessoa, dentro do cristão, quando ele tem que orar por alguém, por ele mesmo, pela família ou por alguém, e não faz quando o Espírito Santo lhe chama para orar. Toda vez que Deus coloca um pensamento de oração em nós, seu Espírito Santo primeiro nos leva a sentir a necessidade urgente de orar por essa pessoa, ou de acordo com a necessidade da oração. Assim que recebamos tal sentimento, devemos entregá-los imediatamente à oração. Sabe, quando a pessoa ela sente um desejo, uma vontade de orar, quando o Espírito Santo nos move, nosso próprio espírito instantaneamente percebe a necessidade de como se um grande fardo tivesse sido removido de nossos ombros. É uma pena que tanta gente apague o Espírito Santo. Eles extinguem a sensação que o Espírito Santo dá para movê-los a orar. Depois disso, poucas sensações desse tipo lhes virão. Portanto, já não são vasos úteis perante o Senhor. O Senhor já não pode contar com ele para a oração. O Senhor nada pode conseguir mediante eles, porque já não podem respirar em oração a vontade de Deus. Por esse motivo, devemos ter o cuidado de lidar com esse sentimento que o Espírito Santo nos dá. Sempre que tiver uma necessidade de oração, devemos imediatamente inquirir ao Senhor: ó Deus, pelo que deseja que eu ore? O que deseja realizar que necessita de minha oração? E se orarmos a respeito disso, Deus nos confiará a próxima oração. Se não nos desincumbirmos do primeiro fardo, seremos incapazes de lidar com o segundo. Peçamos ao Senhor, vamos pedir ao Senhor que nos torne parceiros fiéis da oração. Assim que o fardo chega, descartamo-lo. Assim que chegar a ordem, o pedido, o desejo, o sentimento de orar, logo a gente faz, descartando, orando a respeito dele. Se o fardo ficar pesado demais a ponto de não poder ser descartado pela oração, então devemos jejuar. Quando a oração não pode desfazer o fardo, deve-se seguir jejum. Mediante o jejum, o fardo da oração pode ser rapidamente vencido, pois o jejum é capaz de ajudar-nos a desfazer os fardos mais pesados. Se a pessoa continua a realizar o trabalho da oração, tornar-se-á um canal para a vontade de Deus. Sempre que o Senhor tiver algo para fazer, procurará essa pessoa. Deixe-me dizer isso a vocês, amigos ouvintes, amigos do canal. É tempo de oração. A vontade de Deus sempre procura
uma maneira de se expressar. O Senhor sempre está apreendendo alguém ou algumas pessoas para que sejam a expressão de sua vontade. Se muitos se levantarem para fazer esta obra, que é a obra da oração, que são os trilhos, o Senhor fará muitas coisas por intermédio de suas orações. E assim nós terminamos sobre esse esmiuçar da oração e a obra de Deus. Quando a gente ora, são os trilhos, e quando a realização da obra é o próprio Deus trabalhando junto conosco em oração. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Você que gostou, dê um joinha. Quem não é inscrito, se inscreva. E vamos praticar a oração dia após dia. Que Deus abençoe a todos.